Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia. Voltamos finalmente, depois aí de um período um pouco ausente. Eu estou terminando aí o meu segundo romance. E hoje, para a gente voltar bem, eu já trouxe um convidado aí de peso, um convidado dourado, Luiz Henrique Dourado, que veio falar de um livro que eu amo, o livro Pinball, que ele é meu colega de casa, de editora. E Luiz, muito bem-vindo aqui ao canal da Lusofonia. Então, antes de eu apresentar teu livro, a história, eu queria só que você falasse aqui pra gente, primeiro de tudo, essa sua primeira experiência, porque você é o seu segundo livro, Luiz, ele foi finalista do Prêmio Sesc, com o livro Esse Livro Não Existe, e agora é o seu segundo livro. Então, antes da gente entrar mesmo na história, contar aqui para quem não conhece como é que é a história do Abelardo, conta pra gente como é que foi essa tua experiência agora de sair do independente, publicar numa editora, como é que tá a resposta, como é que tá essa divulgação, esse contato com os teus leitores? Olá, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no canal. E o mais legal, assim, depois de publicar, né, que você se sente como um autor de verdade, né, saindo, mesmo que o independente esteja super na moda e tem até ganhando mais espaço até, assim, que o tradicional, né, você pode alçar grandes voos pelo independente, ainda tem aquele sentimentozinho de ver o livro físico, de ter a chancela de uma editora, né? Então você se sente mais real esse sonho de publicar um livro, né? E o legal da recepção do Pinball é que, principalmente das pessoas que eu não esperava que iriam ler, porque simplesmente não gostam de literatura, assim, não são tão fãs, assim, não têm o hábito de ler, né? E receber esse feedback, cara, eu peguei despretensioso o seu livro, pô, comecei a folhear, porque, pô, né, sou seu amigo, seu colega e tal, vou dar uma olhadinha e de repente eu me vi preso no livro, não consegui largar, caramba, pô, muito legal, muito legal. Eu acho que conseguir levar a literatura para pessoas que não tinham o hábito de ler e de repente elas, depois de ler o meu livro, prossigam com outras leituras que elas consigam. Esse estilo que eu gosto, uma coisa provocativa, né? Que é um pouco que a gente vai entrar, polêmica ou sim, mas que ao mesmo tempo não perde os ganchos narrativos, um certo suspense, com desconforto, né? Enfim. Além das pessoas que gostam de literatura, isso já também terem vindo com uns feedbacks legais, uns comentários na Amazon muito legais também, com as resenhas, pô, agradeço muito. Então, é mais ou menos isso. Muito feliz, estou escrevendo o segundo. Não tá produção não tão rápida assim, mas escrevendo o segundo e caminhando bem. Bom, eu tenho certeza que quem leu o primeiro vai disputar a tapa o segundo, porque realmente é isso aí. Bom, eu acho que todo mundo, quando fala do seu livro, tem aquela coisa, aquela reação que eu acho que a maioria dos autores querem causar, se não todos os autores nos leitores, que é aquela coisa de você se envolver com o personagem. É impossível você pegar o Pinball e não querer tacar ele na cabeça do Abelardo. Porque o Abelardo, vamos entrar então quem é o nosso famoso Abelardo. Então o Abelardo, ele é aquele cara que é um bananão, ele tem muita dificuldade de se impor, ele tem muita dificuldade na vida pessoal, no trabalho, de realmente impor a personalidade, e ele faz um encontro na vida dele com uma criança, que é a Isis, e a Isis, naquele momento, tá sozinha, e ele acaba se deixando manipular de uma maneira muito incômoda pela Isis. Ela faz isso sendo criança, e leva ele para o buraco. Ele é acusado dos maiores crimes contra a criança e vocês não podem imaginar pelo que o Abelardo vai passar. Então a gente tem um conflito, porque ao mesmo tempo que a natureza humana quer que a gente defenda aquela criança, por outro lado, a razão diz que a gente quer matar aquela peste. E a gente sofre um conflito muito grande com isso, do tipo, caramba, peraí, mas
é uma criança. Pô, mas o cara, tipo, tá sendo muito injusto o que tá acontecendo com ele. E a gente vai vivendo esse conflito no livro todo e evoluindo, sofrendo com os personagens. E uma coisa que eu queria muito trazer aqui nesse papo com o Luiz é essa questão do incômodo, assim, né? Porque livros que incomodam tendem a falar com a gente, tendem a não sair da nossa cabeça. Então, diz aqui pra gente, Luiz, o que é um livro que incomoda? E um livro que incomoda é melhor do que um livro que não incomoda? Um livro que incomoda, eu acho que é um livro que escancara, ou pelo menos desnuda, uma dimensão de realidade de uma forma diferente, não óbvia, talvez criativa. O incômodo está um pouco na personificação do leitor no personagem e ver que talvez ele possa pensar daquele jeito também, talvez ele já tenha tido aquele sentimento estranho, talvez ele já tenha tido aquela vontade, e o autor consegue levar isso para o leitor de uma forma verossímil e aí quando o leitor se vê nesse lugar, ele sente esse incômodo, entendeu? Acho que é um pouco isso. E sobre a segunda pergunta, sobre se um livro que incomoda é melhor, de maneira nenhuma. Na minha opinião, cada livro tem a sua proposta. Então, não precisa ser um livro que incomode para ter mais qualidade. Acho que não. Eu acho que se um livro quer se propor a ser Mamão com Açúcar, ou ser policial, ou um suspense tradicional, não quer dizer que ele não tenha qualidade porque não provoca questões filosóficas ou emocionais no leitor. Não, acho que não. Para mim, Agora, o autor que propositalmente insere elementos para incomodar o leitor, para fazer um buzz no livro, você acha que ele perde a qualidade? acho que sim, porque acho que fica nítido no texto que ele está ali colocando elementos que ele sabe polêmicos, mas de uma forma mecânica, né? Eu acho que dentro do que eu falei anteriormente, de você se ver, você tem que se ver dentro do personagem, você tem que sentir determinadas coisas, sentimentos de repente não tem nome, né? Umas sensações que permeiam a gente que o leitor, que o autor consegue colocar pelo personagem, não de uma forma panfletária, né? Ou ou mecânica, como eu já disse, para só para chocar ou para falar de uma coisa que está na moda no momento, enfim. Uhum. Acaba ficando artificial, né? E acaba que E, isso sai no texto, né? sim, sim. Você consegue ver os ganchos essa parte aqui vai tocar, não é orgânico, né? Você sabe que aquilo ali foi para chocar. Para Então, chocar, também assim, não perfeito. precisa ser o choque pelo choque, tem que ser uma coisa que cresce junto com o texto, né? Não pode ser tacada no texto. Acho que é um pouco Entendi. isso. E agora, eu imagino, né, como todo autor, que quando você estava construindo o Pinball e veio esse dilema, esse incômodo do leitor, você deve ter tido referências que te levaram nessa reflexão. Quais foram as principais referências de livros que você leu que conversaram com você na tua constelação de referências para construir essa perturbação com o leitor nessa questão da criança que se comporta de uma maneira que acaba deixando o leitor meio assim naquela sinuca de bico? Tem até na contracapa, né, do livro as primeiras referências óbvias, né? Lolita, né, que é um dos mais perturbadores, talvez, né? Tem Travessuras da Menina Má também, que é um livro que eu adoro. Eu pensei muito nesse livro lendo Pinball. Tem. Ainda mais pela passagem de tempo que eles se acompanham por um longo período da vida, né? Mas também eu poderia citar o Tirza, que é um livro que incomoda bastante. Também tem um personagem que dá um pouco de agonia, de angústia, de ojeriza às vezes, né? Mas, assim, essa questão do incômodo também tem em alguns clássicos, por exemplo, O Estrangeiro é um livro que ele tem sempre essa sensação de incômodo, uma coisa que está fora do lugar. E acho que as distopias também são
um tipo de um gênero literário que cause esse incômodo, porque eles usam de outras realidades, de um mundos talvez possíveis até, né? E para forçar determinadas aspectos ruins da nossa sociedade, como pode citar o Conto da Aia, que pô, é muito provocativo, Realmente. o clássico dos clássicos da distopia, 1984. Então, eu acho que as distopias também são um gênero que procuram, pela alegoria de uma sociedade diferente, causar esse desconforto, essa provocação. Então, eu acho que as distopias também poderiam ser uma das minhas referências, assim. Nossa, eu não esperava essa. Aquelas primeiras, Lolita, as travessuras da Menina Mal, tava esperando. Mas essa daí, agora que você falou, fez todo sentido. E aí, agora, falando dessa questão, que a gente falou do incômodo, a gente falou da importância disso, de como você construiu. Agora, você teve também sentimentos de rejeição por causa disso? Tipo, ah, não, isso daí não é verdade. Ah, não, isso daí, pô, fechei o livro. Talvez a pessoa que te conheça não vai falar isso pra você, mas talvez outras pessoas que você não conhece, enfim, podem ter reagido dessa forma. Você teve algum tipo de reação dessa forma? Ou se teve, não chegou aos teus ouvidos? Não chegou aos meus ouvidos assim. Talvez tipo, um pouco como você abriu o livro, aquela vontade de tacar o livro na cabeça da Belarda. Isso eu escutei. Mas, assim, vontade de largar porque é inverossímil, eu acho que eu joguei um pouco humildemente, joguei essa questão da desconforto desse incômodo um pouco nessa questão de quase não ver a realidade. É tão improvável que você perde um pouco essa necessidade de crença no verossímil, eu acho. Eu acho que a pessoa embarca um pouco naquela dinâmica de universos de super-heróis, que você tem que tirar um pouco da crença da realidade, embarcar naquele universo. Eu acho que cria-se um pouco isso, assim, ainda mais porque o narrador acompanha o Abelardo o tempo todo, então ele não é um narrador em terceira pessoa, mas ele é quase simbiótico ao Abelardo, né? O Então, foco narrativo é no foco Abelardo. totalmente nele, nunca sai dele, então ele é um pouco se mistura com o narrador, se mistura pela proximidade, não pela voz. Então não é tão confiável assim. Então você às vezes pensa, cara, será que é isso mesmo? Será que isso aconteceu? Será que isso aconteceu? E isso um pouco também tira esse problema que poderia causar de falta de verossimilhança. Então, assim, pode ter acontecido com algum leitor, mas nunca chegou aos meus ouvidos. Assim, acho que sim. E para a gente finalizar aqui, a gente não vai contar o final do livro, não adianta. Se você quiser ver, você vai ler. Mas o livro tem um final muito bom, na minha opinião. E eu queria que você falasse, assim, não só em relação ao próprio Pinball, mas de um modo geral, essa questão de finais abertos. Porque quando você incomoda, a pessoa meio que acaba querendo uma resposta que ela, de qualquer modo, não vai ter. Porque o incômodo é justamente para trazer, né, essa reflexão. Mas considerando que a gente está falando de um romance que tem início, meio e fim, um fim vai ter. E muitos autores que incomodam fazem a opção por um final aberto, justamente para deixar o incômodo no ar e para deixar que a própria pessoa resolva aquilo ali com ela mesma, né? Então fala um pouquinho dessas escolhas desse tipo de final em livros que incomodam. Você tirou as palavras da minha boca. Você fez a perfeita explanação. Exatamente. Eu procurei um final aberto exatamente porque eu sabia que toda a trama incomoda, né? Ela pega em temas sensíveis. Então, se eu desse uma resposta certa, exata, eu poderia soar ou moralista ou punitivista, assim, né? Ou passar a mão na cabeça. Então, a escolha por um final abstrato, lúdico, vai muito para fugir dessa dicotomia e entrar num final que o leitor pode entender do jeito que ele quiser. Então, todas as respostas, tanto negativas quanto positivas para o destino do protagonista, estão ali
e o leitor escolhe a carta que ele quiser para o final, né? Então, tem tanto uma espécie de punição para o Abelardo, como também uma redenção, assim, né? Então, o leitor pega a interpretação que ele quiser do final e leva com ele pro travesseiro, né? E gera muita discussão também, né? Isso é legal, os leitores vêm. Eu acho que o final foi isso, eu achei que foi... É isso, com certeza, né? Eu já vi coisas completamente estapafúrdias, assim, sobre o final. Eu falo, se você quiser, é esse o final, não tem problema nenhum, acho legal. Se E as essa... pessoas, elas, né, principalmente quem não está muito acostumada com literatura, né? Acaba que a pessoa acredita naquele final e defende como se fosse, né, o final do campeonato de futebol. Não, foi isso Com sim! certeza, com certeza. Isso é muito legal. É Acho que isso é a sensacional. graça da literatura, né? Significa que o livro funcionou, né? É, é, Então, porque aquele nada pior do que aquele livro que você fecha, não tem nada para falar, né? Isso é. é muito ruim, né? Com certeza. Luiz, adorei nosso bate-papo. Adorei, Acho que adorei. Muito foi, bom. foi muito bom voltar ao canal com um bate-papo de Legal. qualidade tão boa, com um livro tão bom. Então, pessoal, o livro do Luiz eu vou deixar aqui na descrição. Está disponível no site da editora 8,5 para quem quiser comprar. Quem quiser uma edição autografada, eu vou deixar também o e-mail do Luiz com o contato dele. Aí, quem quiser, entra em contato diretamente com ele, que aí vai parar de sentir inveja de mim. E aí pode. Mesmo com essa letra feia aí. A minha acho que é pior. Mas enfim, então é isso aí. Quem gostou, quem quiser, deixa nos comentários. E isso aqui foi só assim um aquecimento, porque nós vamos ter uma entrevista com o Luiz, que não vai ser só eu, vai ser no nosso café literário, com outras pessoas que têm também uma bagagem literária muito boa. E a entrevista vai ser na segunda que vem, dia 7 de novembro, mas a gente deve botar no ar aqui um pouquinho depois. Semana que vem vai estar aí. Então, se vocês tiverem perguntas, coisas que vocês querem saber sobre o livro, deixem nos comentários e, se der tempo antes da entrevista, a gente já acrescenta as perguntinhas de vocês na entrevista do Luiz, segunda-feira. Muito obrigada e parabéns, Luiz. Obrigado, adorei o papo. Muito, muito obrigado pelo convite. Foi incrível. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau.